E aí, galerinha, vamos falar um pouquinho sobre a quinta semana? Não. A quinta semana fala sobre a vacina. Mas o que é vacina? Eu não sei não, moço. Eu sou novo aqui no bairro, né? Vacina, pessoal, é uma medida profilática. Mas o que é medida profilática? Medida profilática é uma medida preventiva. Vacina não é remédio, gente. Vacina não é curativa. Vacina é profilática, é uma medida preventiva, é uma medida sanitária preventiva. Nada mais pertinente do que falar sobre vacina no contexto atual da nossa história. Estamos aqui vivendo uma pandemia, né? No século XIX estavam vivendo uma pandemia muito similar à nossa, mas é claro que muito mais grave, porque no século XIX tínhamos também problemas sérios de higiene, né? Saneamento básico que praticamente não existia nas grandes cidades, né? Então o pessoal padecia de uma doença viral provocada por um vírus, né? A varíola. Varíola matou milhares de pessoas todos os anos durante muito tempo. Até um cidadão chamado Edward Jenner descobrir que se podia prevenir, né, da contaminação pelo vírus da varíola. O que ele fez? Ele observou que as ordenhadeiras, aquelas mulheres que ficavam tirando o leitinho da vaca, nas tetas da vaca, não pegavam a doença. Ele percebeu que elas pegavam uma doença mais fraca, né? Um tipo de varíola mais fraca, oriunda desses animais. O que ele fez? Ele pegou uma pústula, ele pegou um pus, né? Pegou um pus de uma ordenhadeira de vaca e aplicou esse pus numa criança, né? Ai, que nojo! Então essa criança, por incrível que pareça, desenvolveu a forma mais branda da varíola e depois não desenvolveu a forma mais grave da varíola. Ele até se certificou pegando um pouquinho de pus de uma doente, né, de varíola mais grave e colocou nessa criança novamente. Eu queria saber quem é a mãe dessa criança para deixar isso acontecer, mas aconteceu. Colocou nessa criança e essa criança não desenvolveu a forma grave da doença. Estava aí criada a vacina. Então a vacina no contexto, ou melhor dizendo, a vacina de uma forma geral, significa colocar o vírus dentro do cidadão. Mas não se desespere, esse vírus é atenuado ou morto. Ou o agente patogênico, o agente que provoca a doença. Não necessariamente não precisa ser o vírus. Pode ser uma bactéria também, um fungo, né? Então eu insiro esse ser vivo, na realidade não está vivo na vacina, ele está enfraquecido ou morto, eu insiro esse patógeno na pessoa e estimulo essa pessoa a produzir anticorpos contra essa doença. Se porventura ela vier a pegar essa doença, ela já tem anticorpos contra ela, então ela não desenvolve a forma grave. Então eu incentivo o meu organismo a produzir anticorpos com a doença e me defender da doença se porventura eu vier a pegar. Agora preste atenção, pessoal. Por que, professor, então, se o mecanismo é tão simples, por que não tem vacina para tudo? Porque temos dificuldades de descobrir, por exemplo, no caso da AIDS, a dificuldade o vírus sofre muita mutação, né? Então temos várias cepas de vírus diferentes, né? Vários tipos de vírus diferentes, o que dificulta produzir uma vacina, né? Então temos alguns entraves aí, né? Eu não sei dizer se isso acontece com o caso do coronavírus, né? Que provoca a Covid-19 provocada pelo coronavírus, né? Mas estamos na iminência de sair uma vacina também. Agora, se ela é eficaz ou não, isso aí os testes dirão, né? Ok? Entenderam como funciona o mecanismo de ação das vacinas? Então, resolva os exercícios da quinta semana e um belo de um abraço.